Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, junto com vocês, para junto nós aprendermos a palavra de Deus, quando hoje nós estamos tratando da segunda lição da Escola Bíblica Dominical. A mesma, ela tem o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Nós estamos aprendendo com as famílias do passado, para que as famílias de hoje possam se edificar e não venham cometer o mesmo erro que essas famílias cometeram. Aprendemos na lição 1, a lição passada, com a vida de Abraão e de Sarai, depois transformada em Sara. É bom frisar, a palavra Sara quer dizer princesa. Sarai, como Abraão chamava, minha princesa, ou Sara Sheli. Então Deus alterou essa terminação. Ela seria apenas princesa. Agora o que nós observamos com aquela lição de Abraão e de Sara, que embora Abraão tem o título de o pai da fé, o nosso pai na fé, ele fracassou tremendamente no último instante, quando Deus fez uma promessa. Aprendemos que Sara era estéril e ela já estava em idade avançada. Quando Deus prometeu, ela apenas sorriu, achou que aquilo era impossível. E depois de esperar vários anos, eles se precipitaram, porque, aconselhado por sua mulher, Sarai, ele tomou a sua assistente, a sua empregada, uma egípcia, para gerar um filho por ela, que na realidade todos cometeram o mesmo erro. Isso no caso da lição passada, Abraão e Sara, porque eles não souberam esperar em Deus, eles não souberam confiar na promessa. Sabemos que a palavra de Deus não falha, e quando Deus promete, Ele cumpre, lembrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo que Ele determinou e não o tempo que nós queremos. Esta foi a razão que levou o conflito dentro da família de Abraão, porque, quando eu falei que os três erraram, porque também a Seba H errou, veja que a família ela foi completamente desmoronada, foi completamente destroçada por conta de uma falta de fé, por conta de um erro. E Abraão, porque não teve fé, igualmente a Sara. Era costume daquela época que quando uma mulher não gerava filho, que é bom abrir um parênteses, a coisa mais triste para uma mulher naquela época era ser estéril. Daí dava até o direito, entre aspas, do homem repudiá-la. Era muito triste então. Mas segundo o costume da época, principalmente na região egípcia e Mesopotâmia, quando uma mulher por algum motivo não tinha filho, então ela podia pegar uma de suas escravas ou de sua empregada e dar o filho ao seu marido. Então, para a cultura deles, aquilo era normal. Nós nos chocamos com isso, mas era normal, era legal, é bom assim dizer, fazer ou ter essa atitude. O grande problema de Agar com Sara foi justamente porque depois que ela gerou o filho Ismael, pelo certo, pela lei, ela deveria devolver ou entregar para Sara o filho, porque o filho não era dela.
foi gerado nela. Ela apenas era uma escrava, o corpo do escravo pertencia ao seu dono. Então, ela não agiu dessa forma, pelo contrário, ela começou a se exaltar, começou a menosprezar e humilhar a sua serva. De igual modo aconteceu com as crianças, o filho de Agar e com o filho de Sara, que depois ela gerou filho. Nós aprendemos na lição, e daí o conflito se avolumou mais ainda, fazendo Abraão tomar uma decisão muito rústica, muito desumana, tudo por conta de um erro, tudo por conta de não confiar em Deus. Na lição atual, a lição de número 2, parece que o fato até se repete. Primeiro porque nós estamos tratando agora de outra família, Isaque e Rebeca. Isaque, filho de Abraão, filho daquele problema, mas eu posso dizer também que ele é filho do milagre, porque a sua mãe o gerou quando ainda, ou melhor, quando ela era estéril, milagrosamente, porque aí foram 2 milagres extraordinários, porque além de ser estéril, ela já estava bastante idosa, mas mesmo assim nasceu Isaque, robusto, saudável, para dar sequência a uma geração segundo a promessa de Deus. Então nós observamos na lição de número 2, ela tem o texto áureo: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, 28. Vamos observar esse detalhe. O título da lição é justamente esse: a predileção dos pais por um dos filhos. Nós vamos ficar atentos porque nos dias modernos parece que as coisas se repetem e geralmente causa conflitos dentro do lar, esse comportamento dos pais por ter predileção por um determinado filho, e às vezes essa predileção é tão visível e é tão marcante que chega a gerar ciúmes, chega a gerar contendas, conflitos, porque na realidade o ciúme é o grande causador dos conflitos, e é importante que estejamos atentos para esses detalhes, para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro que cometeram no passado essas famílias, e possamos nos moldar dentro dos ensinamentos da grandiosa palavra de Deus. A lição, ela está baseada no livro de Gênesis, capítulo de número 25, os versículos 19 a 28, que é justamente o nosso texto básico, que ele começa assim: e essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Observa quanta semelhança. Rebeca também era estéril, e ele orou. Agora, uma grande diferença
entre os dois, o seu pai Abraão e o Isaac, é que, nesse caso, até que ele teve fé, até que ele orou, pedindo para que Deus desse fertilidade à sua esposa. Observa que na lição anterior, foi o próprio Deus quem prometeu um filho para Sara. Mas aqui nós encontramos Isaac pedindo um filho a Deus. E vocês não se espantem se eu disser que passaram-se 20 anos para que a promessa se cumprisse. 20 anos de espera. Agora, vamos observar mais uma vez que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, nós encontramos na lição justamente esses tópicos, são 3 tópicos. O primeiro diz o plano de Deus para a família e sua presciência. No segundo tópico, o conflito familiar. E o terceiro tópico, o problema da predileção por filhos na família. Então, quando nós, voltando aqui para o item 1, nós vamos ser cuidadosos em analisar cada tópico com detalhe, que vocês com certeza pacientemente vão assistir até o final e tirar suas conclusões, fazer seus comentários, fazer suas colocações, porque é importante que possamos interagir. Eu estou aqui ministrando uma aula que para os professores vai apenas servir de base, de orientação, de uma pequena ajuda, uma fagulha de ajuda para os professores que vão ministrar nas salas de aulas no domingo, e para os demais também uma lição de vida. Vamos aprender com essas personagens, para que a nossa família esteja alicerçada dentro do plano de Deus. A grande preocupação de Deus com a família é justamente porque a família é a base de todas as coisas. É dito que a família é a célula máter da sociedade. A família é o sustentáculo de tudo, é a origem. E é muito oportuno quando nós dizemos que ela é a célula máter. Porque uma célula é ela quem dá origem à vida. Todos os seres vivos, eles são constituídos por células, e essas células se reproduzem através de bipartição, elas se dividem. E no momento da divisão celular, as quais essas células dão origem aos tecidos, aos órgãos, ao sistema, ao corpo. Agora observam que quando uma célula, no momento da divisão celular, ela se origina com uma deformação, por sua vez ela passa essa codificação genética para as células que descendem dela, que são oriundas delas. Então as demais células, elas começam a se reproduzir também com essa mesma anormalidade. Aí quando nós dizemos que é a família a grande célula mãe, ou a célula máter, isso equivale a dizer que quando uma família é distorçada, é deformada, é defeituosa, quando há problema na família,
Consequentemente, os demais segmentos oriundos da família vão ter essa mesma anomalia. Uma família desestruturada gera uma igreja também sem estrutura, porque a igreja ela é um conjunto de famílias, a sociedade é um conjunto de famílias. Então vocês observam que o marco inicial de toda a sociedade, de todos os segmentos da sociedade, é a família. Se destruir a família, se desconcertar a família, vai também desconcertar os demais segmentos oriundos da mesma. Aí nós podemos observar a grande preocupação de Satanás em destruir a família. A grande mensagem desses últimos momentos é justamente isso: acabar com a família, destruir a família, porque se destruir a família, destrói a igreja. É uma estratégia inteligente. Aí Deus, ele procura justamente cuidar da família desde o princípio, para que a família ela cresça saudável, se desenvolva saudável. Uma célula saudável gera células saudáveis. E é nesse trimestre por completo que nós vamos estudar sobre a família. Porque é que o grande problema nas escolas, porque é que os conflitos dentro das escolas, não é no Brasil, não, no mundo inteiro, acontecem quando nós vamos observar, quando vamos investigar essas crianças que cometem delito dentro da escola. 95% dos casos, o grande problema está na família. Para consertar a sociedade, é preciso consertar a família. Sem uma família estruturada, nós não vamos ter uma sociedade estruturada. A lição, ela é riquíssima, é importantíssima. Voltando ao caso de Isaac e Rebeca, no item 1, quando nós aprendemos o plano de Deus para a família e sua presciência. Aí diz aqui o texto: Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre da sua esposa fosse aberta. Está lá em Gênesis 25 e 21. Anotem. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. É aí que vem o fundamento da história, o ponto crucial da história. Rebeca era estéril quando gerou gêmeos. No subitem 2, o propósito paciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão
o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independe das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu à oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis 25 e 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Assim, estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que este atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Romanos 12 e 2. O que nós observamos, diletos amigos, amados irmãos, começou justamente com um milagre. Observa que quando Deus faz uma promessa, ele já tem o plano. É só esperar esse plano se concretizar. Isto também é de fundamental importância. Sabemos que estamos lidando com um Deus, além de soberano, além de onipotente, é um Deus presciente. Presciente, o dom de presciência, o atributo de presciência é a capacidade que ele tem de prever as coisas. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Então ele já sabia da existência antes que Sara, que Rebeca, aliás, ficasse gestante, ele já sabia que viria gêmeos. Foi isso que ele disse para Rebeca quando ela viu. Depois de alguns meses, um conflito no seu ventre, duas crianças disputavam. Já antes de nascer, observa que eles já não se entendiam. Ela diz que eles se revolucionavam no interior do seu ventre e ficou preocupada e consultou a Deus. A resposta foi: dentro de você tem duas gerações, duas nações, dois povos. Um vai servir ao outro. Observa que coisa séria, né? Quem eram essas duas crianças? Saul e Jacó. Saul e Jacó, tão conhecido, esses dois patriarcas, filhos de Isaac. Eles já começaram em conflito. Quando eles nasceram, como mostra aqui, mas eu vou agora me deter no item 2, o conflito familiar. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, que eu já abordei isso. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, no casamento, os maridos teriam o direito de repudiá-las. Eu quero só acrescentar que isso aqui não é a vontade de Deus. Pode-se a permissão, isso aqui era uma lei dos homens. E por sinal, na Bíblia, a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro riquíssimo. Ele não somente mostra a sua doutrina, mas ele também mostra fatos. Então nós temos que ver dentro da Bíblia o que é uma doutrina ou quando é que Deus está narrando um acontecimento, narrando um fato. E por se narrar um fato não quer dizer que ele esteja aprovando. Essa questão de repudiar mulher, de mulher inferior na Bíblia e etc, etc, isso era legislação humana.
Esse fato de um homem pegar duas mulheres, três, quatro, cinco, casar com essas mulheres, também isso era legislação humana. A Bíblia só registrou. A Bíblia registrou um acontecimento, mas Deus nunca provou. Observa que nós estamos lidando com Deus paciente, um Deus longânimo. Muitas vezes ele tolerava o pecado, não aceitava, ele tolerava devido à sua paciência e à sua misericórdia. Então não justifica alguém dizer, não, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas não é doutrina. Está na Bíblia porque Deus autorizou, Deus mandou que narrasse esse acontecimento, porque os homens, inspirados pelo Espírito Santo, eles falavam a palavra de Deus. Temos que separar o que é a vontade de Deus e o que é a permissão de Deus. O ato de achar que a mulher era inferior por ser estéril era uma estupidez humana. Era uma tremenda ignorância. A ciência não era desenvolvida, então, por conta disso, eles não conheciam o que era problema genético, o que era nenhuma anomalia no útero ou qualquer coisa. Às vezes, até era o homem que era estéril e eles diziam que era mulher. Bom, o conflito. Item 2. E os dois lutavam no ventre dela. Gênesis, capítulo 25, versículo 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Vamos anotar isso também. Olha, a herança, existia uma cultura. O filho mais velho era o herdeiro. O filho mais velho era quem comandava a família após a morte do pai. Então existia uma lei de primogenitura, aonde o primogênito ele recebia a bênção do pai e a partir de então ele tinha o direito sobre os bens do pai, sobre o comando da família. Ele se tornava também responsável pela sua mãe se ficasse viúva e com os demais irmãos. Isto era uma lei. É bom frisar isso. Era uma norma humana. Existia na Mesopotâmia, na Suméria, existia em Israel também, porque Israel assimilou muitas coisas da cultura da nação, de onde veio o seu pai, Abraão. Então, Abraão, ele trouxe consigo um conjunto de ensinamentos, um conjunto de regras, oriundos da Caldeia. Mas isso não é doutrina. Eu falo isso porque ainda hoje tem crente na igreja, no Brasil, em pleno século 21, falando em filho mais velho manda no menor, não manda coisa nenhuma. Não existe isso na nossa legislação. Não existe o filho mais velho direito sobre os demais irmãos. Isto foi passado, acabou, gente. Isso é coisa, nós temos outra legislação. A legislação brasileira não tem nada a ver com a legislação da Mesopotâmia há 5.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Está na Bíblia, mas não é doutrina. Aprendam isso. Mas o que aconteceu? Diz aqui o comentarista que naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Está lá no Salmo 127, os versículos de 3 a 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar,
para gerar o filho desejado, o que nós aprendemos na lição passada, porque eles precisavam de um herdeiro, e daí veio aquela precipitação, pensando que era Ismael seu herdeiro, ingenuidade daquele abençoado servo. Então, no caso do item 3, a nossa lição, quem tiver lição acompanha, quem não tiver vai observando cuidadosamente. Olha, tudo isso é para que as famílias de hoje não venham cometer os mesmos erros da família passada. Vamos eliminar, vamos ser sensatos. Nós estamos trabalhando com seres pensantes e sabemos muito bem separar o que é doutrina e o que é cultura, o que é o ensinamento bíblico, ou quando é que a Bíblia está narrando um fato, uma questão histórica. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. É muito comum filhos dos mesmos pais, irmãos, mas serem totalmente diferentes. É normal. Recebem a mesma educação, às vezes recebem o mesmo carinho, porque quando não recebe, aí fica mais sério ainda. Recebem o mesmo carinho, a mesma atenção e às vezes envereda por caminhos totalmente diferentes. Tem caráter totalmente diferente. Então é preciso que os pais não vão esperar pela sociedade, não, porque a sociedade já é uma consequência da família. Tudo tem que ser tratado em casa, na família, o ensinamento, corrigir o erro dos filhos, não aplaudir, corrigir. É tarefa dos pais em casa. Os pais não têm nada que aplaudir, ou que ser benevolente, que ser indiferente com erros do filho. O erro é erro. E os pais precisam tratar disso, sem exaltar um filho e humilhar outro. O grande erro, o grande problema também. É disso que está tratando a lição. Cuidado com as predileções. Porque existia entre Isaac e Rebeca favoritismo. Então, mostra aqui na lição. Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Gênesis 25 a 28. Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, que é o caso de Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, que é o caso de Saul, é o mais velho, e por isso seria o primogênito. Esaú serviria ao menor. Coisa séria. São gêmeos, mas tinham mais velho, alguns minutos. Então, Esaú era alguns minutos mais velho do que Jacó. E isso faz a diferença. Minutos. Então, porque tinha que ter um primogênito. Então, quem saísse primeiro era o primogênito. Ainda que o outro saiu, eu falo minutos, era questão de segundo. Porque o segundo que nasceu, saiu segurando o calcanhar do irmãozinho. Coisa interessante. E mais uma observação. Os dois eram tão diferentes, porque o primeiro que nasceu, ele era peludinho. Então, porque naquela época, o nome das pessoas tinha um significado. O nome das pessoas era em função do que ele seria ou do que ele era. O nome da pessoa tinha a ver com o caráter da pessoa, com a personalidade da pessoa. Às vezes na aparência física, também às vezes no intelecto. E no caso, como Esaú
era peludinho, então colocaram o nome dele de Peludo, porque a palavra Eshau no hebraico significa pelo. E o outro? A palavra no original para o que nós chamamos de Jacó é Yaakov. Yaakov significa calcanhar. Não vão pensar, porque já vi muitos pregadores ou até mesmo em livros dizendo que a palavra Jacó significa suplantador, ultrapasseador, coisa nenhuma. E nem foi por isso que Deus mudou o nome dele lá no futuro. Foi por outro motivo, não é porque ele enganou. A palavra calcanhar é o que está em voga, porque quando os pais viram que o outro saiu pegado no calcanhar do primeiro, então disseram, vamos chamar ele de calcanhar. Parece engraçado para a gente aqui, mas naquela época funcionava assim. Agora o que aconteceu? Vamos ler aqui de forma bem cuidadosa. Isaac achava que logo morreria tal. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito de primogenitura, alicerçando nos padrões legais do direito daquele tempo, observa bem, dedicava-se a Esaú e por esse o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Quem? Esaú. Esaú era o predileto do pai. Yaakov, ou Jacó, era o predileto da mãe. Isso é muito triste, acontecer isso na família. Essa predileção praticada pelos pais de Saul e Jacó produziria um grande conflito na família. Não resta dúvida. Olha, o conflito já estava lá no ventre. Aí, quando eles nascem, os próprios pais incentivam esse conflito, aí fica mais sério ainda, né? Item 3. O problema da predileção por filhos na família. Eu faço uma pergunta para você, coloca nos comentários aí qual é o filho que você mais gosta. Não, brincadeira, não faça isso. Porque o outro filho vai ver e não vai gostar. Ainda que você tenha lá no seu interior, não demonstra, não diz. Isso causa conflito, isso causa mágoa. Ora, nós somos seres humanos. Entre 5 e 6 filhos, existe aquele, eu sou sincero com vocês, existe aqueles que é o xodó devido ao seu aconchego para com os pais, porque são os filhos, são irmãos, mas são diferentes. Tem aqueles mais carinhosos, aqueles mais obedientes, aqueles mais dedicados, e isso cativa o amor dos pais. Existem aqueles mais rebeldes, aqueles mais grosseiros, aqueles mais indiferentes. Os pais precisam ter maturidade para lidar com essa situação. Os pais precisam entender que ele não tem que demonstrar predileção, porque nós encontramos na Bíblia vários casos. Veja o caso de José. Não temos que demonstrar predileção por filho. Eles não são iguais. São pessoas diferentes, então você vai ter que tratá-los diferente. Os filhos precisam ser tratados de forma diferente, porque eles são diferentes, apesar de irmãos. Não é com discriminação, porque há uma tendência natural do ser humano ter certa predileção. Gostava mais de um, gosta mais do outro, o outro é mais carinhoso, o outro é mais rude, é mais indiferente. Vamos aprender a lidar
com tal situação, lembrando-se que eles não têm nenhum melhor do que o outro, eles são iguais, mas são diferentes. Iguais como filhos, iguais como carente do mesmo carinho, da mesma assistência. Tem 3 filhos, dá um presente para os 3, não é para dar um e deixar 2. Tem 4 filhos, coloca os 4 na mesma escola. Não é para colocar um numa escola de elite e o outro em outra escola bem carente. Porque ele se sente chocado. Tenha maturidade. Vamos aprender com a Bíblia, porque isso só causa revolta, só causa conflitos, só causa desentendimento. A família precisa ter estrutura para gerar uma sociedade sadia, uma sociedade equilibrada e também uma igreja equilibrada, porque tudo vem da família. Como já falei anteriormente, tudo depende da família. No subitem 2, nossa lição, estamos tratando no item 3, quando nós falamos o problema da predileção por filhos na família. Subitem 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, porque era legal, porque era o certo. Agora veja o comportamento da mãe. O filho mais velho, que era no caso Saul, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, que é muito sério, não faça nada sem consultar a Deus. Deixa Deus orientar a tua vida, porque somente Ele é correto, somente Ele é certo. Aí diz, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Então ela cometeu 2 erros. Primeiro, ela quebrou um princípio legal da época. Depois, ela quebrou um princípio divino. Ela não podia ter feito isso, ela traiu o próprio marido. Ela foi omissa em alguns casos. Ela foi negligente. Ela foi trapaceira. Como é que você faz uma coisa dessa com o próprio filho? O outro filho, no caso Esaú, era filho também dela. Ela tinha que tratar com o mesmo carinho. Se o outro nasceu primeiro, então dá a ele o que é de direito. Como Jesus ensinou, dai a César o que é de César. Então ela antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, no caso Jacó, pertencia a calcanhar. Conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com atitude mentirosa. Sabedora de que Saul quebrou o princípio de obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, já começou também todos errados, errou pai, errou mãe, errou filhos. Primeiro porque o filho mais velho, ele não estava muito também interessado, dado o seu caráter, ele não estava muito interessado com essa questão de ser primogênito, e ele simplesmente se vendeu por um prato de sopa. Aí observa que nível chega. Sabe por que isso aconteceu? Falta de ensinamento. Eles aprenderam a não valorizar as coisas. Aprenderam a não dar importância
as coisas úteis, quebrando princípios por ignorância ou por mau caratismo. O direito de primogenitura é uma questão legal, além de cultural, mas o outro pouco estava se importando com esse fato, e como ele era preguiçoso, não tinha condição, não tinha coragem de cozinhar, ele só gostava de caçar, então ele trocou o direito de primogenitura com o seu irmão, dando ao irmão, logo ele também foi cúmplice de toda essa trapaça. A gente chama de trapaceiro Jacó. Eu volto a lembrar, olha, os trapaceiros foram todos, principalmente a mãe. Não tem ninguém mais trapaceiro ali do que a própria mãe desses dois meninos. Mas o calcanhar, Yaakov, vocês já aprenderam, né? Que a palavra Yaakov em hebraico significa calcanhar. E Shaul significa pelo ou peludo. Bom, e o que aconteceu? Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção de primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do irmão. Com toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Olha isso porque quando Isaac ficou velho, ele estava cego, velhinho, cego, possivelmente até acamado. Existia aí dois irmãos diferentes no caráter e no físico. Um era liso, não tinha pelo, o outro era peludo. Um gostava de cozinhar e ficava sempre perto da mãe na cozinha, dando assistência à mãe. O outro gostava do campo e gostava de caçar, mas não queria nada com comida, gostava de achar só prontinho. E o que aconteceu? Como o Isaac, veja que falsidade, que coisa horrível de Rebeca com seu marido. Ela arquitetou um plano, ela vestiu o mais novo, o seu predileto, com pelo de cabrito para enganar a Isaac, porque quando Isaac passou a mão, ele viu o pelo, achava que tratava-se de Esaú, porque Esaú quem era peludo, o outro não era. Até nisso ela teve o cuidado, ela arquitetou o plano observando os mínimos detalhes. Era maquiavélica aqui para nós. Então, amados, isto gerou um grande conflito. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma estratégia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Observa o Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu esse privilégio para os pais. Seja uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade do desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. As consequências, se continuarmos lendo o livro de Gênesis, vocês vão ver as duras consequências desse ato impensado dentro da família. Como eu falei a princípio, que a família é uma célula,
Uma célula, quando se reproduz com anomalia, ela, por sua vez, ela transmite essa patologia para as células que ela deu origem. Assim é a família, porque às vezes os pais se comportam como os seus pais se comportaram. Não, meus pais fizeram isso comigo. É o que muitos alegam às vezes. Meus pais fizeram isso, meus pais fizeram aquilo, e eu vou fazer com meus filhos, que por suas vezes os filhos fazem com os netos, e há uma sequência de erros e também uma sequência de conflitos. Estejamos atentos para não cometermos os erros dos nossos pais. Muito pelo contrário, vamos buscar a maturidade, vamos buscar o equilíbrio, temos que aprender a não utilizar a questão de transferência, porque o ser humano tem uma tendência natural de transferir para terceiro as falhas. Às vezes eu cometo um erro, diz, mas você cometeu X, eu cometi Y, você cometeu X. Não, esquece o X do seu companheiro e conserta o teu Y. Observa isso. Cada um cuide de tratar dos seus defeitos individualmente, sem acusar o seu semelhante. Conserte-se a si. Se cada um consertar a si mesmo, com certeza nós teríamos famílias mais saudáveis. Lembre-se, como mostrou o próprio comentarista, quando nós cometermos um erro dentro da família, ela tem uma monta não somente emocional, uma monta física, mas também espiritual, porque a família é uma instituição divina e por isso deve ser tratada como tal. Que Deus vos abençoe. Agradeço a sua paciência, a sua participação, o seu carinho. Não deixa de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu te agradeço muito, mas muito mesmo, e desejo que Deus te recompense com bênçãos dos céus, com bênçãos copiosas. Então, deixa o teu like para ajudar o canal a crescer mais, para que possamos levar a palavra de Deus a mais gente. Tudo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Com certeza, compartilha, por gentileza. Amém?